Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 13 do capítulo 6 do volume 1 do livro do professor Moisés Nussen-Vai, Física, curso básico. A questão diz o seguinte: um bloco de massa m igual a 5 kg deslizando sobre uma mesa horizontal com coeficientes de atrito cinético e estático 0,5 e 0,6 respectivamente, colide com uma mola de massa desprezível de constante de mola K igual a 250 newtons por metro, inicialmente na posição relaxada. Veja a figura. O bloco atinge a mola com velocidade de 1 metro por segundo. O item A: qual é a deformação máxima da mola? Item B: o que acontece depois que a mola atinge sua deformação máxima? E o item C: que fração da energia inicial é dissipada pelo atrito nesse processo? Bem, pessoal, essa questão ela envolve conceitos de trabalho e conservação de energia para um sistema dissipativo. No caso, a força de atrito entre o bloco e a mesa vai estar realizando o trabalho que vai auxiliar no desaceleração do bloco de massa M, assim como a mola com constante elástica K também vai ser deformada, e esse conjunto energia potencial devido à deformação da mola mais o trabalho devido à força de atrito vai fazer com que o bloco pare em um certo instante, fazendo com que essa mola atinja uma deformação máxima. E essa deformação máxima é a deformação que a questão está pedindo, tá certo? Então, quais são os dados que a questão nos está fornecendo? Então, a questão nos está dando a massa, 5 kg, o coeficiente de atrito estático, que é 0,6, o coeficiente de atrito cinético, que é 0,5, a constante elástica da mola, 250 N por metro, e a velocidade com que esse bloco atinge essa mola, tá certo? De 1 metro por segundo. Então, antes de começarmos a resolver a questão, eu gostaria de destacar sobre essa questão da dissipação de energia, né? Então, a gente tem que o atrito entre, como eu falei, o atrito entre a mesa e o bloco, né? Ele vai fazer com que a energia, que inicialmente era só energia cinética, ela vai ser transformada em energia potencial elástica, que vai deformar a bola, mais a parte dissipada que corresponde ao atrito, né? Então, e aí essa contribuição do atrito mais deformação da mola, ele corresponde exatamente à energia cinética inicial, né? Então, o que a gente tem é essa expressão, energia cinética inicial é igual ao trabalho realizado pela força de atrito mais a energia potencial elástica. E o que é cada termozinho desse? Como eu acabei de destacar, o trabalho é esse trabalho realizado pela força de atrito, que também é responsável pela variação de energia cinética, né? Então, o bloco tinha energia cinética inicial e vai chegar em certo ponto, que é o ponto que nós queremos encontrar, que é o ponto de deformação máxima da mola, que é o ponto em que o bloco vai parar, né? Então, a força de atrito vai realizar um trabalho e essa variação de energia cinética, a outra contribuição que é transformada, essa variação de energia cinética vai ser para a parte da deformação da mola, que é a energia potencial, é esse U de K, ok? Então tem os dois termos, e o trabalho associado à força de atrito, quem é ele? O trabalho realizado pela força de atrito é a força vezes deslocamento, né? Como no caso, a gente sabe, vimos anteriormente, que é o produto escalar entre a força e o vetor associado aí com o deslocamento, como no caso tanto a força quanto o deslocamento estão na mesma direção, então esse produto escalar vai dar o próprio módulo dos dois vetores. Então, o trabalho realizado pela força de atrito, aqui é a força de atrito vezes a deformação máxima da mola, que é o que nós queremos encontrar. Se nós representarmos as forças associadas, então vemos que a gente sabe que força de atrito é coeficiente de atrito vezes a normal,
Nesse caso, o coeficiente de atrito é o coeficiente de atrito cinético, né, porque o bloco está em movimento. E como eu estava a falar, se nós fizermos a representação do diagrama de corpo livre, ao longo da direção vertical, o que nós teremos é apenas a força-peso e a normal, né, da mesa com o bloco. Então, temos que a normal é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, se substituirmos a equação 2 na equação 1, o que nós encontramos do lado esquerdo, a energia cinética inicial, mv2 sobre 2, é igual a... Aí agora vem o trabalho realizado pela força de atrito. Vimos que é força de atrito vezes deslocamento. A força de atrito é μ cinético vezes a normal, só que a normal é massa vezes a gravidade. Então, isso vai dar μ cinético vezes a massa vezes a gravidade vezes deslocamento, mais o termo associado com a energia energia potencial elástica, que é K de 2 sobre 2. Então, notem que como queremos encontrar o deslocamento máximo, né, deformação máxima da mola, então o que temos aqui é uma equação do segundo grau para D, ok? Então, levando esse termo para o lado direito da equação, trocando o sinal, obtemos essa expressão aqui, né? Então temos aqui uma equação de segundo grau, calculamos o delta e descobrimos o D, né? Então, quem vai ser o nosso D, né? O D vai ser menos B, tá aqui ele, né? O menos B, μ de C vezes a massa vezes a gravidade. Então, menos B mais ou menos raiz de delta. E quem é o delta? B ao quadrado, mais uma vez, menos 4A, o A está aqui, D sobre 2, e o C está aqui, né? Menos mv2 sobre 2. Então, tudo isso sobre 2A, né? E o A é o D sobre 2. Então, esse 2 vai cortar com esse 2. Esse 2 multiplicado por 2 vai dar 4, que vai cortar com esse menos aqui com esse menos vai dar um mais. Então, isso nos vai levar à equação ao lado, que fala que D é igual a menos μ de C, mg, mais ou menos raiz de μ de C, mg, tudo isso ao quadrado, mais K, mv2, tudo isso sobre K. Então, o que nós fazemos agora para encontrar o D é apenas substituir os valores dados pela questão, ok? Então, substituindo os valores, do μ cinético de 0,5, a massa 5 kg e a gravidade por 9,8, né? Então, da mesma forma aqui, como aqui, e aqui substituindo a constante elástica da mola, 250, a massa de 5 e a velocidade que é 1 metro por segundo. E aqui novamente a constante elástica da mola. Então, se nós fizermos essa parte algébrica, nós vamos encontrar dois valores para esse possível deslocamento, sendo que um deles é negativo e o outro é positivo, né? Então, vamos encontrar um valor de aproximadamente menos 0,27 metros e um de 0,074 metros. Então, como o valor desse deslocamento é positivo no sistema de coordenada que nós estamos adotando, então o valor possível aí é o 0,074 metros. E com isso nós respondemos o item A, que pedia a deformação máxima, tá certo? Agora vamos para o item B, né? E o item B, ele pede, se nós retornarmos aqui para o enunciado da questão, o que é que o item B pede? O item B pede qual que acontece depois que a mola atinge sua deformação máxima. Então, se vocês bem perceberem, esse bloco vai atingir a mola, vai deformar a mola, né? Então a mola vai chegar até certo ponto aqui e tal. E duas situações são possíveis. Uma é, o bloco vai ficar parado, porque a força de atrito é maior do que a força elástica. Então a força elástica não vai conseguir vencer aí a força de atrito, sendo que como o bloco vai estar naquele instante parado, né? Então, temos que usar aí no cálculo da força de atrito o μ estático. Então, essa situação 1, do qual o bloco vai ficar parado, né? 1 ou 2, daqui a pouco eu vou estar enunciando as duas ali quando eu escrever um pouco abaixo. E a outra situação é que a força
elástica vai ser em módulo maior do que a força de atrito e vai fazer com que o bloco retorne no sentido contrário, ok? Então são essas duas situações possíveis aqui destacadas. Então, as duas situações possíveis são a mola tem energia suficiente para quebrar, né? Eu estou usando o termo quebrar, até colocar entre aspas, quebrar a força de atrito e fazer o bloco se mover na direção contrária, né? E a situação número 2, qual é? É a mola não tem energia suficiente para vencer o atrito e o bloco permanece parado. Então, o que é necessário para poder determinar se teremos a situação 1 ou a situação 2? É simples. Vamos calcular as forças, calcular os módulos da força elástica e da força de atrito e comparar os seus valores. Então, vamos lá, né? Então, para descobrir qual situação acontece, vamos calcular a força da mola, né, que eu estou chamando F de K, e a força de atrito, eu estou colocando aqui em destaque esse Ezinho, que é justamente associado à força de atrito estático, uma vez que naquele instante o bloco vai estar parado, né? Então a gente quer saber depois disso, né? Depois que ele atinge a deformação máxima. Então naquele instante de deformação máxima, o bloco vai estar parado. E aí a gente vai verificar qual é o maior em módulo, né? Como eu destaquei. Então vamos lá, vamos fazer o cálculo dessas duas forças. Então da força da mola, o módulo dela é só K vezes a deformação, e aí eu substituí o valor de K, que é 250 Nm por metro, e a deformação que encontramos aqui, né? Que encontramos aqui de 0,074 metros. Então isso vai dar um módulo de 18,5 newtons, ok? Agora fazendo o cálculo da força de atrito estático, o módulo dele, isso vai nos dar o Mi estático, que é 0,6, vezes a massa de 5, vezes a gravidade de 9,8. Fazendo essa multiplicação, encontramos uma força de atrito de 29,4 newtons. Então, para saber se teremos a situação 1 ou 2, basta comparar o módulo dessa força de atrito estático com essa força elástica. E pode-se notar que o módulo da força de atrito ele é maior do que o módulo da força elástica, então o bloco fica parado. E assim a situação 2 é que se concretiza, tá certo? E qual a situação 2? A mola não tem energia suficiente para vencer o atrito estático e o bloco permanece assim parado, ok, pessoal? Então agora o nosso último item que precisamos resolver é associado à fração da energia inicial dissipada pelo atrito nesse processo, né? Então, vimos anteriormente que a energia cinética inicial vai ser toda convertida na energia elástica, que vai estar associada à deformação da mola, mais o trabalho realizado pela força de atrito, né? Então, o que a questão nos pede é a fração da energia inicial, que no caso é só cinética, com esse trabalho aí associado à força de atrito. Então, é um item bastante simples, é só nós fazermos a razão. Então, a fração da energia dissipada pelo atrito em respeito à energia inicial é dada por... Então, está aqui só o trabalho realizado pela força de atrito sobre a energia cinética inicial. Então, só substituindo, né? Então, isso nós vimos anteriormente que isso era força de atrito vezes deslocamento, e a energia cinética inicial é mv2 sobre 2. Então, só botei o 2 para cima e vou cortar as massas, e nós encontramos essa expressão 2 mi de C GD sobre V2. Então o que a gente faz aqui é só substituir o valor do atrito cinético, né? 0,5, a aceleração da gravidade substituímos por 9,8 e o deslocamento máximo de 0,074 e a velocidade lá inicial de 1 metro por segundo. Então tudo isso vai dar 0,725, que corresponde a 75%, tá certo? Então, resumindo, essa é uma questão que se utiliza dos conceitos de trabalho e conservação de energia, tá certo, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.